Audiobook A Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer. A filosofia e o pensamento único. De acordo com Schopenhauer, a filosofia tem a tarefa teórica, descritiva e contemplativa de aclarar, in abstracto, abre aspas, a essência do mundo tanto em seu todo quanto em suas partes, fecha aspas, e a partir dos conceitos mais universais possíveis. Ela não é cética, dogmática ou prescritiva. Deve consistir antes em uma, entre aspas, repetição completa, por assim dizer, um espelhamento do mundo em conceitos abstratos, possíveis apenas pela união do essencialmente idêntico em um conceito e pela separação do diferente em outro, fecha aspas. Diante da, abre aspas, concordância guardada pelas partes do mundo entre si, justamente por pertencerem a um todo, fecha aspas. Schopenhauer afirma que a filosofia não pode ser apresentada como um sistema de pensamento em que, abre aspas, uma parte sustenta continuamente a outra, e essa, por sua vez, não sustenta aquela, fecha aspas. Pelo contrário, o claro e límpido espelho filosófico do mundo deve ser um pensamento único, em que cada parte, abre aspas, pode ser, em certa medida, deduzida das demais e sempre reciprocamente, fecha aspas. Em outras palavras, as ligações dos lados de um pensamento único não devem ser arquitetônicas, como em um edifício, mas orgânicas, em que cada fração depende das demais e também aporta à coesão do todo. O que há muito tempo se procura sob o nome de filosofia. Foi exposto, segundo Schopenhauer, em O Mundo como Vontade e como Representação, que se divide em 4 livros, cada um dos quais corresponde a uma das 4 perspectivas fundamentais do mundo: a epistemologia, a metafísica, a estética e a ética. Conforme o autor, o mundo é, em primeiro lugar, o resultado de um conjunto de representações mentais que nos chegam por meio de experiências e que é sistematizado pela ciência. Apesar da exatidão da faceta epistemológica do mundo, ele não se esgota nessa visão e pede pela penetração em seu interior, isso é, pela decifração do enigma, do que ele é em si mesmo, tarefa essa que compete à metafísica. Em terceiro lugar, o mundo é algo contemplável como beleza natural ou artística, que se revela a um sujeito purificado que, de alguma maneira, se dissolve no objeto intuído. Por fim, o mundo também é algo que se decide a si próprio com radicalidade, e a partir de 2 escolhas fundamentais: autoafirmação ou autonegação de si mesmo. O esclarecimento de ambas as possibilidades é o objetivo fundamental da ética ou, melhor dizendo, da metafísica dos costumes desse filósofo. Quem pretende adentrar a filosofia de Schopenhauer deve ler, segundo ele, sua tese de doutorado e depois O Mundo como Vontade e Representação. Tanto em sua tese como no livro 1 da segunda obra, o pensador aborda, abre aspas, o meio pelo qual a experiência em geral se apresenta, junto à forma e à natureza deste meio, isto é, a representação, a imagem mental e o intelecto, fecha aspas. No livro 2, o pensador argumenta que a penetração e a decifração do mundo como algo além de mera representação mental ocorrem no ponto de encontro da experiência externa, os objetos materiais, e interna, os sentimentos, e, portanto, no corpo imediatamente apreendido como manifestação de uma força vital dominante, chamada vontade de viver. Em outras palavras, caso queiramos entender o que o mundo é além de um mero produto da mente, isto é, o que ele é em si mesmo, podemos fazê-lo sem ceticismo ou dogmatismo, apenas em analogia ao conhecimento ou à experiência que temos de nós mesmos, do modo mais imediato possível, como vontade de viver. A vontade é o limite final da solução universal, objetiva e não solipsista do enigma filosófico da existência. Do livro 3, Schopenhauer retorna à perspectiva do mundo como representação e agora a eleva à consideração estética.
O mundo também é beleza e, portanto, algo radicalmente distinto de um mero fenômeno da experiência ordinária ou do conhecimento científico, que sempre se prende à realidade e necessidade do determinismo causal. Na rara contemplação estética, o mundo se apresenta como arquétipo, isto é, modelo, ideia platônica, livre de todo o acidente e expressão da essência eterna e infinita dos objetos repetitivos e insignificantes do princípio de razão suficiente. Nessa associação da beleza ao conhecimento da essência do mundo, Schopenhauer recorre à etimologia da palavra schön, belo, do alemão que, segundo sua interpretação, está indubitavelmente conectado com revelar do inglês e, consequentemente, deve significar showing. What shows well, o que revela bem. Portanto, aparece com clareza e distinção na percepção intuitiva. Logo, as ideias eternas de Platão, fecha aspas. Semelhante objeto só pode ser apreendido por um sujeito do conhecimento igualmente puro e extraordinário, afirma o filósofo. Assim, ele conclui que o correlato fundamental do mundo, enquanto beleza, é puro sujeito do conhecimento, o qual, no instante de sua contemplação, experimenta uma libertação espiritual tão elevada que silencia, momentaneamente, a fonte de todo incômodo e carência, a própria vontade. No livro quarto, Schopenhauer conclui seu pensamento único com a consideração derradeira do mundo como essência que se decide a si própria, como autoafirmação ou negação de si própria. A primeira dessas escolhas dá origem ao mundo fenomênico, que não é senão o espelho e a objetivação da afirmação da vontade. Em seus 2 graus fundamentais, autoconservação e reprodução sexual. Excepcionalmente, no ser humano, ápice da natureza, essa mesma vontade pode ainda se negar a si própria e se retirar do mundo, algo pressentido pelos budistas com o conceito de nirvana, pelos hindus com o de reabsorção em Brahma e pelos místicos cristãos como o de Deus. Trata-se, porém, falando às claras, de uma negação ou nada relativos, não absolutos, isto é, de algo que é nada apenas para o mundo da afirmação da vontade no qual vivemos. A possibilidade desse nada não pode ser demonstrada, tampouco refutada. Portanto, ela pode ser pensada metafisicamente. E mais, o fenômeno moral da compaixão, que engloba as virtudes da justiça, não prejudiques a ninguém, e da caridade, ajude a todos que puderes. Testemunha em favor dessa autonegação, pois, abre aspas, quem incondicionalmente e do fundo do coração pratica a justiça, há de fazer sacrifícios que logo privam a vida da doçura necessária para torná-la desfrutável, levando-o, assim, à resignação, fecha aspas. Em um grau de moralidade ainda maior, quem é caridoso padece não apenas da própria dor, mas de abre aspas, todos os tormentos que vê e raramente consegue aliviar, todos os tormentos dos quais apenas sabe indiretamente, fecha aspas. Isso, no limite, provoca-lhe tamanha aversão ao mundo que seu sofrimento universal se transforma, de modo ainda mais radical, em quietivo de sua vontade. De modo associado a isso, o destino frustra nossas ilusões de felicidade, o que, se nos fere em um primeiro momento, também nos liberta da fonte de toda dor, a vontade. Finalmente, a vida dos ascetas e santos, segundo o autor, que se punem diretamente e disciplinadamente com a prática do jejum, da castidade e do autoflagelo, baseia-se de modo ainda mais intenso na possibilidade da libertação pela raiz do sofrimento, por meio da autonegação da vontade de viver. Conforme Schopenhauer, o nada relativo é, abre aspas, o único que pode nos consolar duradouramente quando reconhecemos que o sofrimento incurável e o tormento sem fim são essenciais ao fenômeno da vontade, fecha aspas.
Uma vez que Schopenhauer não possui um sistema de pensamento, mas um pensamento único, em que cada parte contém o todo, como é por ele conservado, também os ensaios considerados mais periféricos em sua doutrina, como A Arte de Ter Razão, são de enorme importância, pois podem ser lidos sem conhecimento prévio de sua doutrina e sempre conduzem ao centro de sua filosofia. A relação das obras secundárias com as primárias é ilustrada pelo autor como uma bela metáfora, segundo a qual as primeiras conduzem às segundas, assim como na cidade de Tebas todos os caminhos levam ao centro, nas próprias palavras do filósofo. Abre aspas, quando chegar o momento em que eu for lido, ver-se-á que a minha filosofia é como Tebas, a cidade dos 100 portões. Podem-se entrar por todos os lados e, através de cada um deles, chegar ao centro por um caminho direto. Fecha aspas. A Arte de Ter Razão é um texto altamente recomendável como porta de entrada à filosofia de Schopenhauer, pelo fato de não exigir o conhecimento prévio de seu pensamento. Além disso, como os opostos se esclarecem significativamente, não é pequeno o ganho da introdução na filosofia, partir de sua consideração daquele que, originalmente, é o seu adversário, o sofista ou o erístico. Retornemos, portanto, preliminarmente à Grécia clássica de Platão, onde os conceitos de sofista e erístico foram definidos, pela primeira vez, com clareza e distinção. Em seus aspectos essenciais, pode-se dizer, sem hesitação, que a definição platônica de erística foi mantida integralmente por Schopenhauer na obra aqui traduzida. E se você está gostando desse audiobook, deixe o seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Continue ouvindo esse audiobook no link na descrição do vídeo. Gratidão a todos.